Queridos fiéis, nós estamos celebrando nesse dia de sexta-feira a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Redentor. Nós acabamos de ouvir a narração, o Evangelho da Paixão, segundo o apóstolo São João. Muitas coisas a considerar neste Santo Evangelho, mas eu vou me deter na figura de algumas pessoas e também nas disposições de alma delas, e essa consideração chegar até os nossos dias atuais e ver as lamentáveis consequências destas más disposições. Nós vemos, em primeiro lugar, um povo que foi, outrora, o povo de Deus, preparado pelo bom Deus para receber o mesmo Deus que se fez carne, por profecias, preparado por profecias, por imagens, figuras no Antigo Testamento, que todas elas falam de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Redentor, quando ressuscitar e estiver com os discípulos de Emaús, ele vai explicar as Escrituras desde Moisés até os profetas e passando ponto por ponto tudo o que falava do que ele devia passar, do que ele devia fazer, do que ele devia sofrer. E este povo foi preparado, por um lado. Por outro lado, por que tanta preparação? Porque era o mais importante. Por isso nosso Senhor chama a sua vinda, São Pedro, o apóstolo, quando chegou à plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos nasceu no tempo determinado, e esse tempo nós vemos que todos estavam na expectativa. Quando nosso Senhor vai falar com a samaritana, ela fala, nós sabemos que o Messias está por vir. As 70 semanas de anos do profeta Daniel estava se cumprindo nos tempos de nosso Senhor. Então nós vemos um povo preparado, um povo na expectativa, e também vemos que esta preparação, que este tempo de plenitude de tempos está ali. Então nosso Senhor veio justo no tempo determinado. E este povo, por que não recebe nosso Senhor? Esta é a grande pergunta. Porque, queridos fiéis, é uma razão, e esta razão vai ser a mesma razão que estará na alma de Pilatos, que vamos considerar, na alma de Herodes e em outras almas também. Quando nós desfiguramos a Deus, a divindade, a religião, as virtudes e tudo que nos une a nosso Senhor, falo das virtudes teologais, as virtudes desfiguradas, a nossa prática religiosa desfigurada, e o mesmo conceito, o mesmo conhecimento de Deus desfigurado, quando ele realmente foi deturpado, quando a revelação é adulterada, é muito fácil chegar a esta inevitável, infelizmente, consequência, que é o desprezo das coisas de Deus. Veio o Messias esperado, desejado, mas quando eles viram que o Messias não era o que eles achavam que deveria ser, o que eles fazem? Crucificam. Se nós não conhecemos a Deus como Deus é e deve ser conhecido, como Deus é, pela fé que se conhece Deus como deve ser conhecido, e pela caridade, pela graça santificante, pela virtude teologal também da caridade, Deus deve ser amado com esta virtude. Se nós não amamos a Deus com a caridade teologal, e se nós não conhecemos a Deus pela fé como virtude teologal, nós desfiguramos a nosso Senhor e nós vamos trair a nosso Senhor, nosso Deus.
Isso aconteceu com este povo. Terá suas exceções? Sim, houveram exceções. A começar pelos apóstolos, por Santa Maria Madalena e por outros muitos, mas como indivíduos, o povo enquanto tal prevaricou, chamado nas orações daqui a uns instantes que vamos fazer, pérfidos. Não cumpriram com a promessa. Deus cumpriu a promessa com a aliança. A aliança de Deus para com eles foi cumprida, mas da parte deles para com Deus, infidelidade, perfídia. Mas não vamos nos deter nenhuma obsessão contra ninguém, é somente uma consideração do Santo Evangelho, porque nós vemos no Santo Evangelho o que eu acabo de lhes dizer. Estão sacerdotes a apresentar o bom Jesus diante de Pilatos. E Pilatos vai ter que julgar esta causa. E eles vão apresentar ao Nosso Senhor e vão dizer que ele se fez filho de Deus e, segundo a lei, quem se faz filho de Deus tem que morrer. Vamos lá, vamos com calma. Como que é isso? Tem uma lei religiosa, os preceitos, e quem violou aqueles preceitos? Todos aqueles que se fizeram ser filho de Deus. Perfeito. Estamos de acordo? Se violou a lei, bom, é um infrator. Mas e se ele provou que ele é filho de Deus, ele pode ser infrator? Não pode. Ele fez milagres, ressuscitou Lázaro, que fedia no sepulcro. Ao filho da viúva, leprosos limpou vários, cegos, paralíticos, diversas classes de enfermidades Nosso Senhor curou, e a de todas que não tem remédio, salvo a ressurreição, ele aplicou a essas almas. E quando ele disse que era filho de Deus, ficou provado não só pelas suas palavras, que por si só são suficientes, mas pelos inúmeros milagres que fez. E o maior e o mais gritante, alarmante, a ressurreição de Lázaro, vamos matar este homem porque ele faz muitas maravilhas, muitos prodígios. Como pode ser isso? Porque desfiguraram a Deus. Nós queremos um Messias político que nos livre dos romanos, que nos faça dominar todos os povos, que nos coloque como reis e que os outros sejam nossos escravos, que tenhamos abundância de azeite emanando por toda parte, por pedras, por poços, leite que saia de pedra e mel que cubra os oceanos, ou seja, o materialismo. Promessas da Sagrada Escritura com não todo exagero do padre, mas com uma conotação espiritual, mas como não quiseram ou não puderam ver o espiritual, levaram o material. Então, quando veio este rei, Messias, Deus, não queremos. Pilatos é a segunda consideração do nosso sermão. Pilatos, ele vai sofrer algo semelhante. Romano, idólatra, ele está governando, representando o imperador, e quando ele foi julgar Nosso Senhor, porque ele era um homem que tinha bom senso, pelo menos, e um mínimo de honestidade, até aí nós conseguimos enxergar, porque ele vai ouvir as acusações, ele vai perceber que era inveja dos acusadores, ele vai olhar Nosso Senhor, vai ver nele o rei dos judeus, inocente, mas a consequência, que pareceria óbvia, então vai realmente soltar Nosso Senhor? Não. Por quê? Esta é a nossa explicação. Pagão, mas só que o que ele não consegue, porque ele não tem a fé, desfigurar a divindade, porque o que ele tinha por Deus era falsidades, falsos ídolos, são falsos deuses.
Então aqui não vamos levar em consideração a deturpação da fé porque ele não tinha. Mas, humanamente falando, de um homem, inclusive dos pagãos, se pode esperar virtudes, que é obrar segundo a reta razão, e isso tanto o católico, o cristão, o judeu, o budista, qualquer um, desde que seja um ser humano, está em capacidade de obrar virtudes naturais. Ele tinha o respeito humano, e nós vamos provar isso não por delírios de minha consideração, mas pelo Santo Evangelho. Quando os judeus falam, queremos este, se referindo ao nosso Senhor, a nosso Deus, este se fez filho de Deus e a nossa lei diz que tem que morrer. Pilatos vai ouvir nosso Senhor e não vai encontrar, o mesmo disse, eu não achei nele crime algum. Mas os hebreus vão dizer, ele disse para não pagar o imposto a César. Espera aí, como que é isso? Nós não vamos pagar imposto a César? Estamos falando diante de um representante da autoridade do imperador naquelas províncias. Como pode ser? A força da deturpação da fé não funcionou. Então nós, dizem os hebreus, vamos apelar para a mentira. Quando a gente quer falsificar as coisas divinas, quem se atreveu a fazê-lo, ele não tem o menor escrúpulo de falsificar mais nada, inclusive fatos, que são incontestáveis. Nosso Senhor, quando foi questionado, tentado perguntas para prová-lo, se era lícito dar imposto a César, o que disse Nosso Senhor? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E para isso ele pegou uma moeda e mostrou de quem é esta imagem da moeda? De César. Então, dai a ele o que é dele e dai a Deus o que é de Deus. Os senhores conseguem observar essas palavras sensatíssimas da mesma sabedoria divina? Alguma proibição de pagar imposto a César? E vamos mais. Isto é suficiente, mas temos uma segunda razão. Em certa ocasião, Nosso Senhor disse para que São Pedro pagasse o imposto, e São Pedro pescou, Nosso Senhor mandou ele jogar ali, pescar, pegou o peixe, abriu, e dentro do peixe está a moeda para pagar o imposto dele, de Nosso Senhor e de São Pedro. Nosso Senhor não só disse que não era proibido pagar o imposto, sendo como que o mesmo Nosso Senhor pagou também o seu. Foi a sua palavra e o seu exemplo. E nós ouvimos o Evangelho de hoje, este disse que não se deve pagar imposto a César. Pilatos, como representante e querendo ter estima, consideração ao seu imperador, então começa o respeito humano. Vão pensar em Roma que eu soltei um homem que dizia às massas, às pessoas, às multidões, que não devia pagar imposto a César. Não. Bom, aqui o caldo começa a engrossar, movido não pela verdade que ele constatou da inocência do Redentor, mas ele queria a estima diante dos homens, mesmo que fosse à base de injustiças. Calando a verdade, flagelando a verdade, como ele vai fazer, e depois lavando as suas mãos para supostamente se excusar de um crime que ele também tem sua participação. Mesmo diante desta acusação, Pilatos, turbado, ele vai ouvir. Ele vai dizer, mas não querem que solte o vosso rei? E esta gente vai dizer, nós não temos outro rei senão César. E esse se faz rei, e não é rei, é César o nosso rei. Este povo teve o governo de Deus. Deus era o rei de Israel. Eles se cansaram, tiveram reis. Eles perderam. Então veio um império, um reino alheio dominá-los.
pagãos. E eles dizem que este é o rei deles, quando eles estavam cansados de ter o jugo romano sobre si. E nós não temos outro rei senão César. Pilatos, no seu respeito humano, se sacode. Manda flagelar nosso Senhor para tentar saciar a sede da inveja e do sangue que tinha, de matar nosso Senhor, mas não fica por aí. Eles querem que ele morra. Tenta um segundo meio, costume de soltar um delinquente. E olha só, Pilatos está equiparando nosso Senhor com um bandido. Então, em vez de soltar um bandido, vamos soltar este. Não. Gritam por quem? Por Barrabás, um criminoso. Vemos o que queridos fiéis, insisto nisso, que é o fio da explicação, o elo principal, as dobradiças do sermão, para entender quão grave é deturpar a fé. Deturpar a nossa religião e os meios de chegar até nosso Senhor, e isso traz maldades, uma perversidade que supera em malícia a mesma malícia diabólica. Porque o demônio, ele sabe que este homem é Deus. Pelo menos tinha suas suspeitas, até quando ele tem certeza, e aí é tarde, porque ele é vencido. Mas ele reconhece, ele tem esta honestidade da natureza angélica de ver a verdade e as coisas, e diante disso ele não deturpa. Mas o homem é capaz de ir além, de deturpar a Deus, de falsificar a palavra de Deus, de falsificar os meios de chegar a Deus, de tomar o lugar de Deus, e quando Deus se manifestar, de crucificar seu Deus. O homem é capaz disso. Pilatos manda flagelar nosso Senhor, e lá os algozes, que era um abuso daquele então de flagelar demasiado, porque a flagelação era uma questão de um castigo justo, não no caso de nosso Senhor. Então tinha uma quantidade determinada e não era para matar, era para flagelar. Os soldados excederam no castigo, fazendo de nosso Senhor uma burla, um brinquedo em suas mãos desses homens sem temor, sem respeito, e excedem na flagelação. E como nosso Senhor foi apresentado como rei de Israel para ser flagelado, os mesmos romanos vão colocar a cana na mão de nosso Redentor, simulacro do cetro, e a coroa de espinhos, simulacro de uma coroa real, e a capa romana de um soldado para colocar nos ombros de nosso Senhor, para fazer de nosso Senhor um rei de burla, um rei de burla, de zombaria, e vão assim apresentar nosso Senhor no ecce homo, eis o homem, eis o rei de Israel. E eles vão gritar, não vão se compadecer nem humanamente de ver aquelas agudas, cruéis espinhas, que eram um capacete de espinhos na cabeça de Nosso Senhor. De ver aquele belo Jesus que andava por Jerusalém, pela Terra Santa, está irreconhecível, e ser objeto de chacota, e é um do seu povo, por mãos de pagãos, eles não se compadecem nem no natural, nem no nacional, em nada. Porque, queridos fiéis, a malícia de quem tocou a palavra de Deus, ela causa uma dureza no coração tal que não se compadece de nada. Só se compadece de si, lamentando quando seus interesses perversos não se cumprem. E nisso é a única coisa que elas podem enxergar, entre muitas aspas, um mal. Minha vontade não foi feita, ninguém me entendeu. Aí cai na real, porque ele não é o Deus que ele se crê, mas só que diante da compaixão, povo insensível, incapaz da compaixão, da verdadeira piedade, totalmente blindado às flechas do amor de Deus
para com eles. Pilatos não tem desculpa. Ele, vendo que aquele povo não se dobrava diante do furor das chamas de tanto fervor e compostura de Nosso Senhor, Deus usa uma graça atual para preservar o mínimo de honestidade que ainda restava em Pilatos. E é a sua esposa, Cláudia Ploccas, chamada, que tem um sonho e que ela sofria muito em sonhos vendo nosso Redentor, e ela vai dizer: Pilatos, não se meta com este justo, por causa dele é sofrido muito nesta noite em sonhos. Uma graça atual. Pilatos viu, como eu lhes dizia há pouco, a honestidade, a integridade, a veracidade, a verdade de Nosso Senhor. As poucas palavras de Nosso Senhor ele ouve e Nosso Senhor responde a Pilatos. Mas Pilatos, por um respeito humano, ele vai lavar as mãos e vai entregar, porque ele entrega. E ele mesmo disse a Nosso Senhor: tu não sabes que tenho o poder de te dar, de te crucificar ou te soltar? E Nosso Senhor disse: todo poder vem do alto. Mais crime, culpa tem quem me entregou a ti, ou seja, este povo. Ele vai lavar as mãos, que vão ficar muito mais sujas, claro, e numa indiferença movida por um motor vil, o respeito humano, o agradar as massas, o ser tido como benfeitor da vontade perversa da população, ele vai entregar Nosso Senhor. Se crer inocente lavando suas mãos, mas ele tem parte no derramamento de sangue de Nosso Senhor. Antes disso, ele ainda tentando com meios humanos, em todo caso ao seu alcance, sabe que Nosso Senhor não pertence à sua jurisdição, a seu território de obrar, de governar, e assim sendo não teria poder de castigá-lo, mas pertence ao território de Herodes. Esta é a terceira consideração em nosso sermão. Vimos um povo que deturpa a revelação e aonde pode chegar, mesmo diante do cumprimento da revelação, das profecias, enxergam e não veem. Ouvem, entendem, mas não creem. E matam. Pilatos, com alguma honestidade, mas com seu respeito humano, e movido por ele, vê a inocência, está convicto dela, mas não a serve. É quando os governantes não servem à justiça, fazem o que Pilatos fez. Herodes não está eximido de também os lamentáveis qualificativos. Homem vil, não sei se chegava à vileza do que é mostrado por certos filmes por aí, não creio que chegava a tanto, mas tampouco nesta baixeza como mostram, mas tem seus crimes lamentáveis. Homem, o descrevo como um homem curioso. A curiosidade ela é uma enfermidade da alma. Por quê? Uma criança, quando a criança é curiosa, isso se entende, porque tudo é uma novidade para uma criança. E diante da novidade, bom, curiosidade, no conhecer, etc. Mas no adulto, isso é uma enfermidade do espírito. Este ficar mariposeando de uma coisa para outra. E se na vida intelectual, a curiosidade, ela é uma inimiga da vida intelectual. São aquelas pessoas que ficam lendo um artigo aqui, um artigo ali, outro artigo ali, e nem termina de ler o artigo primeiro, vai ler o terceiro, o quarto, 3 parágrafos, ou lê já a conclusão do raciocínio, diz que entendeu, mas não vê a argumentação, só a conclusão,
Pega um livro ali, outro lá. Então, bom, isso é curioso. Ele tem informações, mas ele não tem ciência das coisas. Isso no âmbito intelectual. Chega depois a uma curiosidade em outras coisas que leva a pecados, ou se divertir com ocasiões de pecados, as conhecidas e as desconhecidas por curiosidade de conhecer o que vai acontecer. Sucumbe no pecado. É uma alma enferma, ela não tem solidez de determinar o que pode, o que não pode, eu não vou, eu vou ler, eu vou terminar, eu quero entender, vou me esforçar. Não, nada dessas coisas. Ela vai mariposeando. Como uma abelha que vai de flor em flor, tira um pouquinho de pólen, carrega o que pode e vai fazer o seu mel. O curioso, falo do adulto, repito, criança se entende, adulto não. É uma pessoa frívola. Herodes, frívolo, tinha curiosidade de conhecer a Nosso Senhor, porque a voz popular fazia propagar a fama de um homem que fazia milagres. Ele não queria ouvir Nosso Senhor e se converter da pregação ou conhecer a doutrina de Nosso Senhor. Ele queria ver o que Nosso Senhor fazia. Coisa não muito diferente nas almas curiosas. Como ele dizia, eles não querem saber a argumentação, eles querem saber a conclusão. Então, eles não querem saber com conhecimento de causa, eles querem somente um conhecimento superficial. Herodes queria ver milagres, queria ver um paralítico sair caminhando, queria ver um morto já em putrefação sair pulando e feliz e jovem. Mas Nosso Senhor é impressionante, queridos fiéis. A conduta de Nosso Senhor. Ele, na casa de Herodes, não disse nada. Nada. Nosso Senhor Jesus Cristo, na casa de Pilatos, não disse uma palavra. A frivolidade, esta superficialidade de alma, faz com que o bom Deus não se ausenta, mas às vezes está tão presente como na casa de Pilatos, na casa de Herodes, diante dele, mas ele não fala. A alma frívola, ela não quer ouvir a Deus, ela quer ver milagres. Isso se explica, entre parênteses, a enorme apostasia que há entre os nossos irmãos na fé, os católicos falsos ou maus, que se desbandam para o protestantismo ou para o espiritismo, porque lá desce o espírito não sei de quem, que com um bisturi ele vai curar do fígado sem te cortar. Ele quer ver um prodígio. E ele apostata, porque essa frivolidade de alma, esta curiosidade e esse querer uma eficiência mágica nas coisas divinas que deturpa também a Deus, fazendo de Deus um espírito mágico, como faz um Edir Macedo, um R.R. Soares, um Valdomiro não sei da onde, e toda a classe de hereges que vemos pelos canais de televisão, como faz o espiritismo, o kardecismo, e como faz alguns padres carismáticos por aí, que andam abençoando coisas, fotos e não sei o que, e uma novena prodigiosa, não sei o que, faça essa novena e tudo vai mudar. Não é assim, meus, não é assim. Essa busca de ver Deus fazer coisas e de não ouvir a Deus e deixar que Ele faça primeiro o que Ele quer fazer, que é te converter, faz com que Nosso Senhor esteja. Sim, Ele está na sua alma, Ele está na sua vida, mas calado, silencioso. E a alma vai se atrofiar, porque se ela não ouve a Deus, ela não saberá o que fazer. E não fazendo o que Deus quer que seja feito, ela atrofia, tendo aí até o dia que vai perdê-lo pelo pecado, porque vai se entregar às suas curiosidades, vai entregar às suas frivolidades e vai deixar o seu Deus, que estava em silêncio porque a alma não queria ouvi-lo, que estava na casa, na alma, mas não deixou ele viver naquela casa, não como hóspede, mas como o Senhor da casa. Jesus, nosso Senhor, calado na casa de Herodes. Herodes, em sua frivolidade, o que ele vai fazer? Vai tratar nosso Senhor como um louco. Vamos voltar.
Homem curioso, sabia dos prodígios e maravilhas que fazia Nosso Senhor, o poder de Nosso Senhor era conhecido, e como alma frívola, seguramente ele conhecia no que o povo dizia. Credulidade, muita credulidade. Mas como Nosso Senhor não fez o que ele quis ver, o que ele queria ver, e Nosso Senhor não falava o que ele queria ouvir, ou seja, ele queria ouvir Nosso Senhor, mas Nosso Senhor não falou nada. Então ele diz, esse homem é um louco, e veste ele com aquela túnica branca, que neste caso foi zombar de Nosso Senhor e tratá-lo como um louco. E devolve para Pilatos. Herodes devolve Nosso Senhor para Pilatos. Ambos estavam, o Evangelho relata, em inimizade. A razão desconheço. Mas nós vemos aqui a iniquidade que faz uma amizade. Um com respeito humano, temendo inclusive problemas com Herodes, porque estava a julgar um homem que era da jurisdição do outro, que não era o seu amigo, porque estavam, brigados. Então ele devolve. Ele não queria problema com César, por isso ele tenta vários meios de mas de tirar Nosso Senhor desta iníqua situação que ele colocaram como um réu de crimes que ele não fez. Mas o seu respeito humano faz com que ele vá de mal a pior. E por isso também ele entrega Nosso Senhor a Herodes. A frivolidade de Herodes faz com que ele não esteja nem aí de julgar um súdito do seu território. Ele vai entregar para Pilatos, Pilatos termina isso. Ou seja, ele não está nem aí com o seu dever de Estado de julgar os cidadãos do seu território. A alma frívola, a alma superficial, ela não cumpre o seu dever. Eu digo, vamos aplicar isso a nós, ela não cumpre o seu dever quando o seu dever deve ser cumprido. Ela pode trabalhar, mas ela trabalha na hora que ela quiser. Ela pode estudar, mas ela vai estudar na hora que ela quiser. Ela vai rezar, mas ela vai rezar na hora que ela quiser. O descanso é quando ela quiser. E o trabalho e as outras coisas, tudo há uma vontade que anda mariposeando, voando de um lado para o outro, sem norte, sem rumo, sem fim. Herodes era um desses, por isso ele não estava nem aí, talvez nem se lembrou que Nosso Senhor lhe competia ser julgado por ele porque estava no seu território. As almas que andam nessa vida frívola, distraída, curiosa, ela também se esquece de deveres importantíssimos. Nosso Senhor é devolvido e aí Nosso Senhor vai ser entregado nas mãos desta massa que grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Estas lamentáveis características deste povo, que foi a primeira consideração, segunda, de de Pilatos, terceiro, de Herodes, queridos fiéis, elas são perpetuadas até o presente. E se não houver uma conversão, e eu falo conversão nossa, ela será perpetuada até a consumação dos séculos. Maus haverão sempre, mas que sejam a maioria, isso sim é assustador. E eu falo de nossos meios católicos. Não estou indo a território de Satanás, não. Eu falo da seara de Nosso Senhor, do campo plantado por Deus, junto com o joio. Mas o joio é tão abundante que para achar uma muda de trigo está difícil. Por quê? O povo que mencionava era o povo de Deus. Deixou de ser por adulterar, por prevaricar, pela perfídia. Herodes teve a oportunidade de ser de Deus, mas não foi, porque ele queria saciar suas curiosidades, vaidades, frivolidades. E Deus esteve na sua casa e não falou com ele, e ele não conheceu aquele que estava diante dos seus olhos. Pilatos conhece Nosso Senhor,
Talvez até tinha alguma estima e algum interesse, porque ele vai perguntar a Nosso Senhor o que é a verdade. Nosso Senhor não vai responder a ele. Isso também é muito triste. Mas pelo menos ele perguntou. Ele perguntou. Fez caso ao sonho de sua esposa. Fez caso às boas coisas que ele percebeu com seus próprios olhos em Nosso Senhor. Mas o respeito humano. Não quero ter problemas com César. E nem com este povo. Quero paz no meu reino. Paz movida pela morte, pela iniquidade, que é matar um homem justo. Justo, constatado, provado a sua justiça, a sua retidão. Queridos fiéis, a disposição dessas almas é a mesma disposição do mal católico. Eu queria só mencionar uma lista, como se o padre tivesse ido à escola do demônio, onde ele dá aulas de heresias e apostasias e revoluções, e vamos ver quem está naquela escola de Satanás. Hereges só pode ser aqueles que um dia tiveram a verdadeira fé. Cismáticos, aqueles que estiveram na igreja e partiram. Se dividem e creem ser igreja católica não estando dentro da igreja católica. Estas almas tinham fé, estas almas eram dos nossos. Nicolau, que fundou os nicolaítas, quanto o gnosticismo vai sair nos primeiros séculos de maus católicos. Por quê? Porque eles tinham a disposição daquele povo de adulterar o que Deus tinha dito, de adulterar o que a igreja ensinou, ou de acreditar no que a igreja ensinou e ensinar o que a igreja ensina, mas não praticar. Era exatamente o que o bom Jesus disse dos fariseus: fazei, não, deem atenção, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Esta disposição, por isso nosso Senhor vai aplicar as palavras do profeta, se não me falha a memória, profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a religião está somente limitada, e eu falo da religião verdadeira, a um âmbito, nós já somos traidores. A minha religião, primeiro que é a religião católica verdadeira, ela não pode estar limitada a mim, assim, está dentro da minha alma somente, mas não está nas minhas obras. Seríamos luteranos, só a fé sem as boas obras. Não, ela está na minha alma, nas minhas obras, mas até onde eu tenho um mínimo de ação, ou seja, dentro do meu quarto. Mas peraí, vamos lá, a sua casa não é católica? O seu catolicismo não chegou às paredes da sua casa? Não, por favor, padre. Esse negócio de ter crucifixos em casa, vão pensar que eu sou um beato, que eu tenho uma igreja dentro de casa, respeito humano de Pilatos. E o seu catolicismo vai estar cativo dentro de uma prisão chamada uma alma com respeito humano. E todo obrar segundo a sua fé na sua casa está freado, porque os outros vão pensar que eu sou um beato, o chamado barata de sacristia. Então você é um Pilatos, meu amigo. Você pode lavar suas mãos nas confissões, você pode lavar suas mãos nas orações, pensando estar limpo, mas você fica cada vez mais sujo, porque você não faz aquilo que Deus exige dos seus verdadeiros seguidores, dos seus verdadeiros adoradores, que é ter a religião no seu ser inteiro, corpo, alma, no seu pensamento. Nós não temos, como católicos, o direito de pensar diferente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos, como católicos, como cristãos, os únicos verdadeiros cristãos, o direito de pensar, sequer conceber que as leis de Deus e da Santa Igreja estão más. Como pode ser que a igreja possa me mandar algo que seja errado? Como o jejum, como a abstinência, como todos os outros costumes da Santa Igreja? Como eu posso pensar, como eu posso conceber
esta autoridade minha, que é maior do que a de Deus, que os evangelhos são exagerados, ou os santos, eles viveram um catolicismo radical, e qualificar o fervor de fanatismo, a integridade de alma, de habitulamento e etc., com termos que são próprios dos inimigos da religião para com os verdadeiros cristãos. É ser outro Pilatos. E nesta escola de Satanás nós vemos Nicolau, Nicolaitas. Nós vamos dar um pulo já em séculos. Ário era um sacerdote católico e foi o que leva o seu nome, tão infeliz quanto sua heresia tão infeliz como ele, o arianismo que assolou, flagelou a cristandade. Nestório, um bispo, nestorianismo. E vamos ver as heresias dos primeiros séculos que saem da onde? De católicos, que têm a disposição de alma da perfídia, que têm a disposição de alma do respeito humano, ou de filtrar a Deus, ou de serem curiosos e chegarem numa conclusão mais iluminada do que o Evangelho, mais perfeita do que a prática da Santa Igreja ou dos santos, supostamente mais perfeita. E aí essa originalidade, desacreditando a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, poder de Deus, bondade de Deus, sabedoria da igreja, poder da igreja e todas as outras características da Santa Igreja vão fazer com que eles crucifiquem Nosso Senhor, que eles tomem o lugar de Nosso Senhor e que eles sejam o que foram, hereges e cismáticos. Na parte que nos tocaria, é verdade que nem todos os maus católicos são hereges e são cismáticos, isso são pecados contra a fé, mas nós vemos que também no comum dos católicos, as mesmas disposições da perfídia, do respeito humano e da frivolidade de alma. Hoje, aonde estão os nossos católicos? Nossas igrejas deveriam estar lotadas. Mas eu não digo lotadas como nós vemos neste dia, porque nós não praticamos o catolicismo somente na sexta-feira e sábado santo, domingo de Páscoa. Não. Se os católicos que levam este nome vivessem como a religião que os qualifica, que os rotula de católico apostólico romano, as igrejas andariam lotadas todos os domingos de festa de preceito. E nós temos mais gente na praia, mais gente lá descansando, curtindo o seu feriadão prolongado, do que gente nos confessionários, que são muitos, mas não são todos os católicos, e na igreja, e nas obras de caridade próprias desse tempo. E aí eu pergunto, não é obrar como um pérfido? Não é abandonar o nosso Deus? Não é filtrar nossa religião? Não é esculpir um ídolo e chamá-lo de Deus, chamado meu Deus? Não é o Deus que é Deus por todo sempre. Porque o Deus de todo sempre me manda ir à missa todos os domingos e festa de preceito, e estar sempre em união com Ele pela oração, ter os pensamentos dEle, obedecer a moral dEle, obedecer as regras que Ele estabeleceu como supremo legislador, e como Ele é justíssimo, seus decretos são retíssimos. Não, eu sou católico do meu jeito. Eu tenho me visto do jeito que eu me sinto bem, esse negócio de saia, esses costumes dessa... Eu não sou freira, pensam muitas mulheres. Não pensam como a moral de Nosso Senhor? Isso também é atrair Nosso Senhor. Não, esse negócio de castidade, virgindade, isso é coisa de padre e de freira. Eu tenho que aproveitar a minha vida, mas quem manda ser casto? São os padres, sim, mas Nosso Senhor mandou a todo mundo. Castidade é virtude para todas as almas. Quando nós pensamos assim, estamos filtrando os pensamentos nossos, tirando a retidão, o segunda razão que tem
e criamos falsas razões, nos enganamos e nossa vida se resume num termo, numa palavra, é uma mentira. Nossa religião falsa, no sentido daquela religiãozinha que nós inventamos e chamamos de católica, nesse sentido, esta religiãozinha dos católicos de uma vez por ano não é a religião católica com C maiúsculo. Não é a religião católica dos mártires. Não é a religião católica dos mártires. Não é a religião católica dos santos padres. Não é, porque aquela religião católica não permite que você vá à missa uma vez por ano. A cada morte de bispo que você vai pisar na igreja e se confessar quando você quiser. Não é essa a religião católica. A religião católica verdadeira é aquela religião católica que muda a sua cabeça, que muda o seu vestir, que muda o seu agir, que muda toda a sua vida, que o catolicismo esteja impregnado no seu corpo e na sua alma, na sua casa, desde o seu quarto até a cozinha, todo lugar. Não digo para pendurar imagens, não é isso, mas que tenha a ordem de Deus, que seja um lar de Deus, uma casa de Deus, porque nela mora alguém que pertence a Deus. Uma família de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, no recinto onde Deus está. E não está preso num cantinho, não está ali cativo no lugar, ele reina naquela casa. Um rei não está preso no seu castelo, ele está livre, é sua casa. E o que Deus manda é feito, porque aquele que abriga a Deus em sua casa é o seu fiel servidor. Este é o catolicismo que nós recebemos de Jesus Cristo. Este é o catolicismo dos santos de verdade, das almas que estão como hoje Nosso Senhor crucificadas, porque se elas vivem esse catolicismo de verdade, essas almas também vão ser crucificadas, vão cuspir nas nossas caras, vão nos flagelar, vão nos rotular de várias coisas, como fanático, como barata de sacristia e qualquer outro qualificativo vil, mas nós somos tão poderosos e o mundo espera isso de nós. E nós não poderemos ser isso, porque mais que o mundo, Deus exige que nós sejamos esses autênticos católicos da autêntica Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja que recebeu a revelação, é a igreja que é a casa de Deus onde ele reside, onde as leis de Deus são ensinadas, são observadas, sem deturpar. Voltando para aquela aula lá da escola de Satanás, todos aqueles eram católicos que apostataram. Vamos continuar nesta aula, escutar a lista de chamada do professor Satanás, adestrando essas almas para a iniquidade. Vamos dar um salto nos séculos e nós vamos agora para a Revolução Francesa. Que revolucionário não foi batizado? Só buscar nas igrejas daquele então e vamos encontrar a lista. Todos eles que andaram deturpando os direitos de Deus, exaltando os direitos do homem contra Deus, que vão fazer a religião da deusa razão e vão adorar a razão em vez de adorar a verdade, que é por essência que é Deus. Então, estas almas também foram católicas, mas elas estavam movidas pelo espírito de pérfidos, pelo respeito humano de agradar o mundo e agradar um homem viciado, que agradar a Deus e a virtude. E fizeram o que fizeram. E nós sofremos até hoje as consequências. Na mesma escola, e aprenderam, porque eram amigos de carteira, um sentado do lado do outro, a Revolução no México. México, nação catolicíssima. Os cristeiros que ali se levantaram contra a morte, que declararam morte a Deus, aqueles verdadeiros católicos que vão dar seu sangue, por quê? Porque por Deus se dá tudo. Nós temos aqui uma contraposição entre aqueles que não estão nem aí com Deus, mas acreditam e querem acabar com sua religião, com a presença do seu poder que se faz sentir visivelmente pela autoridade eclesiástica, pela autoridade da Santa Igreja. E aqueles que perseguem, eles estão matando católicos.
Não estou falando de uma revolução protestante que vai matar católicos, não estou falando de uma revolução feita por católicos para matar católicos e para matar católicos fiéis a Deus. Fiéis a nosso Senhor com uma fidelidade que deram a vida por Deus. Isso, mulheres, homens, crianças, idosos, sacerdotes, toda classe, toda condição que deram por Deus sua vida e morreram baixo a arma de um que foi talvez batizado na mesma pia batismal, que um dia comungaram da mão do sacerdote que hoje um morre por ele e outro fuzila. O mal católico é o pior inimigo da Santa Igreja. O mal católico vai perpetuar a iniquidade desses inimigos de Deus que vemos no Evangelho e ele vai fazer o mal maior. Ele vai fazer o mal maior porque ele foi amigo, ele bebeu, ele comeu o sangue de Jesus, nosso Senhor, mas ele vai colocar os seus dedos, perdão pela crueldade e inconveniência do exemplo, mas ele vai colocar o seu dedo não nas suas goelas, mas na sua alma para vomitar Deus dele, expulsá-lo, porque ele sabe que existe, sabe que ele esteve ali e vai querer tirar tudo que é de Deus de sua alma. Os pensamentos de Deus da sua cabeça, os desejos de Deus da sua vontade, a ordem de Deus da sua vida, e realmente vai ser como um vomitar, a violentamente jogar tudo para fora. E quem faz isso é um católico, um mau católico, um péssimo católico. E se seguimos nesta escola do inimigo, vamos ouvir outro nome na lista de chamada. Revolução Espanhola. A minha concepção é um parênteses, de todas a mais assustadora, meu parecer. Esses revolucionários, eles tiveram muita fé. Espanha, conhecida pelo seu catolicismo fervorosíssimo, mas a apostasia, o ódio a Deus foi tão tremendo nestas almas, que também eram católicas e muito fervorosas, mas pérfidas também. Não foram fiéis àquilo que elas acreditaram, a começar por seu Deus e pela santa religião católica. A tal ponto de chegar a fuzilar um sacrário. Os senhores sabem o que é fuzilar um sacrário? Para qualquer uma pessoa que não tem fé, um sacrário, e me refiro à presença real de Nosso Senhor lá, para eles não é nada. Porque eles não têm fé, eles não acreditam. Quem sem fé vai, entre muitas aspas, perder seu tempo dando tiro, fuzilando, a desperdiçar balas num sacrário. Mas aquelas mãos impias, aquelas mãos sacrílegas, sabe que quem está no sacrário é o seu Deus, que ele começou amando e terminou odiando. Porque o passo do amor a Deus ao ódio é muito curto. Basta desacreditar a divindade e nós deixamos de amar a Deus. E é o que fez o povo primeiro, é o que fez Pilatos, é o que fez Herodes e é o que faz qualquer mau católico. Fuzilaram um sacrário, fuzilaram a sagrada imagem do Sagrado Coração de Jesus, que era o monumento da consagração daquela nação feita ao Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor. Mas por que fuzilá-lo? Porque sabe que ali é algo da presença deste reino naquela nação. Então nós não queremos que ele reine sobre nós. Essas palavras foram daquele povo. Nós temos outro rei. Essas palavras é de Pilatos. A minha autoridade está a serviço de outro, não da justiça, não da verdade, mas do meu respeito humano, ou seja, dele mesmo. Dele mesmo o Herodes viu. Pilatos viu, Herodes viu. Pilatos do seu respeito humano e Herodes das suas frivolidades. Então desacredita, e o veno não abraça,
ou servindo não serve com integridade absoluta, total, e um dia cai na traição. Assim, queridos fiéis, o que nós celebramos deve nos causar, dizia São Paulo, devemos cuidar da nossa salvação com tremor e temor. Nosso Senhor deu a vida foi por nós. Quem o matou foi um povo, é verdade, mas também os nossos pecados. E hoje dão morte a Deus em cada traição, em cada vez que violentamente colocam os dedos no seu interior e vomitam tudo que é de Deus e jogam fora. É o católico que vai destruir o que um dia ele venerou as suas imagens, vai queimar seu catecismo, vai rasgar sua certidão de batismo. Isso realmente acontece por desacreditar a divindade, a Deus e a divindade da nossa fé. Nossa fé não é uma fé que baseia num homem, baseia no Verbo encarnado. Este é o fundamento da nossa religião. Nós não seguimos a um homem. Nós seguimos sim. Nosso Senhor é homem verdadeiro, mas é uma pessoa divina. Então, o nosso catolicismo é divino. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana é divina. Os preceitos que nós observamos são divinos. E tem poder de nos elevar. Isso é um santo, o homem que foi santificado porque se aproximou, ele saiu dessa terra. Por isso o termo santo quer dizer que ele não tem terra. Não se enterra como bandoleiros por aí, mas no sentido que ele não está com pó. E ele foi limpo por estar em contato, ser levado até Deus e ter se assemelhado àquilo que ele amou. Este é um santo. E esta igreja que nós servimos, que nós amamos, que nós creio na Igreja Católica, rezamos, essa igreja é santa. E os seus membros têm não só possibilidade como potência, mas sim a possibilidade de chegar em ato à santidade. E é nesta vida, e é neste século, e é neste mundo. Não é uma coisa que só foi para a Idade Média, ou para o século III, ou para o século VII, mas é uma coisa que vai ser possível chegar até o dia em que Deus ponha fim ao tempo e consuma pelo fogo e venha a julgar vivos e mortos. Até aquele momento em que a igreja militante estiver aqui, essa militância contra o pecado, contra o mal será possível. Mas só vão vencer-se a si e vencer aos inimigos aqueles que pensarem como Deus, aqueles que deporem realmente aos pés de Nosso Senhor seus critérios, suas opiniões, seus pensamentos quando são contrários, opostos aos pensamentos de Deus, e se deixar moldar como verdadeiros católicos na vida interior, no seu exterior, desde o seu quarto até a calçada de sua casa, aonde ele trabalhar, e impregnar de Jesus Cristo nosso Senhor, como os que nos precederam fizeram. E com isso, queridos fiéis, concluo a conclusão das nossas palavras deste dia. Na escola de Satanás, último da chamada, e com isso eu termino, se ouve o nome de alguns outros que maquinam contra Deus e nós não sabíamos, ou pelo menos não percebemos. São daqueles que deveriam ser luz e são trevas, mas estão colocados nos lustres. São aqueles que deveriam dar sabor à terra, sal da terra, como disse Nosso Senhor, mas eles mesmo que estejam em quantidade, eles deixam tudo sem sabor. E infelizmente é a causa atual dos males passados que mencionei durante esse sermão. São os prelados e
que Deus se apiade de quem fala e de todos os outros sacerdotes. Somos os sacerdotes quando nós não vivemos segundo o que nós ensinamos. Quando o clero não vive segundo o determinado pela Santa Igreja, não ensina mais a palavra de Deus. Hoje muitos ensinam opiniões, e a opinião de um homem vale o que vale um homem, ou seja, não vale nada. Primeiro que é uma opinião, ele pode estar certo como ele pode estar errado. Então para que dogmatizar uma coisa que pode estar errada? Há uma desonestidade intelectual de princípio. Por que pregar outra coisa que não é Nosso Senhor? Quem pode nos salvar se não é Nosso Senhor? Se não é a doutrina de Nosso Senhor? Ninguém. Quando o clero não obedece o que Nosso Senhor deixou para ser ensinado e ensina o que Nosso Senhor quer que seja ensinado, e é a adulteração da fé, é o envenenamento, como dizia Monsignor Lefebvre, das fontes da salvação que fizeram no Concílio Malignâncio. Infelizmente, que envenenou os 4 cantos desta terra. E envenenou aquilo mesmo que é fonte da sanidade, da santidade moral e intelectual, que foi envenenar a nossa religião. Mas o mal católico não pode encontrar aí a sua escusa. E os frívolos tampouco a sua desculpa. Porque, independente da crise em que nós vivemos, o século que nos tocou, aquele Deus verdadeiro, não filtrado pelos nossos conceitos e nossas opiniõezinhas e nossos pareceres, aquele Deus verdadeiro, verdade por essência, ele ilumina as almas, ele concede a sua graça a quem o buscar. Por isso dizia o profeta Isaías, e essas palavras são palavras perenes, porque ditas pelo profeta, mas são de Deus. Buscai ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar, e buscai ao Senhor enquanto ele está perto. Ele se deixa encontrar, mas buscai-o. E se ele está perto, abraçai-o. E quem quer Deus, quem quer ser católico de verdade, independente da crise, não se desculpe porque o padre da sua paróquia fala modernista, não sei que coisa. Então eu sou liberal por causa disso. Não, você é liberal porque você quer. Não, eu sou modernista porque o meu catecismo foi isso e negava tal coisa. Mas você aderiu a isso porque você está convicto, porque você quis, porque agora você pode conhecer a verdade e depor o modernismo que o seu pároco lhe envenenou, o liberalismo que outro lhe transmitiu. Mas se você não se liberta disso, é porque você não quer. Então nós não temos que nos desculpar, porque mesmo nesta crise universal, aquele que quer estar com Deus está. E aquele que quer ser fiel a Deus tem esta graça, porque Deus não se deixa, e é impossível que toquem a Deus e façam ele mudar, porque Deus é imutável. E os seus mandamentos também. E a sua igreja participa desta perenidade de Deus, e as almas que querem encontram. Ninguém vai perecer dizendo, eu busquei a Deus e não encontrei. Não houve. Não haverá. E nós não seríamos os primeiros a dizer isso com verdade. Que digam, dizem, mas que seja verdadeiro, não é. Peçamos então a Nosso Senhor esta graça de adorá-lo como um povo dele, como gente escolhida por Deus, e isso ele fez no nosso batismo. E no nosso batismo ele nos deu um lugar para ficar e para nos proteger, que é a sua casa, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E ele nos alimenta com a sua palavra, com seu corpo, com seu sangue, nos instrui pela sua doutrina, e essa doutrina verdadeira tem que mudar os nossos critérios. Tem que mudar os nossos pensamentos e tem que acabar com as nossas frivolidades, vãs curiosidades e esse espírito pueril
que se opõe à virilidade, à idade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo que temos que ter. Peçamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora, refugium peccatorum, auxilium Christianorum, que ela nos conceda esta graça. Refugiados nela, que somos pecadores, reconhecendo nossa vileza, ajudai-nos, ó Mãe Santíssima, já que nós nascemos para Deus pelas dores que tivestes, que vós sofrestes no Calvário e que hoje nós consideramos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.